Jornal da Região. O candidato do PSD à Câmara Municipal de Porto Muniz, Rui Nelson, elege como objetivo, se for eleito, combater a desertificação e garantir a felicidade da população do concelho. A continuidade territorial esteve em debate na Assembleia Regional. O secretário com a tutela da Economia, Turismo e Cultura acusou o Governo da República de ignorar e negligenciar esta questão. 88.8 Notícias. Os ventos estão novamente a trocar as voltas aos passageiros que procuram chegar à região através do aeroporto Cristiano Ronaldo. Esta manhã, um voo internacional proveniente da Holanda chegou de Virgílio para o aeroporto do Porto Santo e os voos estão a aterrar com atrasos. Um dos voos, com origem em Lisboa, era para aterrar no Funchal às 9h30. E não estava no solo há cerca de meia hora. Outro da Polónia andava há pouco às voltas à espera de uma oportunidade. Algumas aberturas têm permitido aterragens, sendo que, apesar dos atrasos, 4 dos 7 voos previstos até esta hora conseguiram aterrar em segurança. O candidato do PSD à Câmara Municipal de Porto Muniz, Rui Nelson, diz que, se for eleito, terá como objetivo principal combater a desertificação e garantir a felicidade da população residente no concelho. A ideia foi deixada à jornalista Mafalda de Abreu, da Rádio Porto Muniz. Vou tratar das necessidades básicas da população. O apoio social que está a ser feito neste momento, concordo, está bom. Vou continuar a dar os subsídios que está a ser dado, ainda posso acrescentar, mas a parte da felicidade, depois, repito outra vez, depois das pessoas terem essas necessidades básicas, precisam de felicidade. E temos de combater a solidão, que as pessoas estão sós. E agora, qual é a solução para isto? Também está na Organização das Nações Unidas. Eles dizem que as pessoas têm de recuperar o espírito comunitário tradicional. Repito, as pessoas têm de recuperar o convívio de antigamente. O que falta às pessoas é conviver. Se as pessoas conviveram umas com as outras, são mais felizes. A entrevista com o Rui Nelson pode ser escutada no final deste Jornal da Região. Está também disponível no canal do YouTube e na página de Facebook da JM-FM. O secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, esteve na Assembleia Regional a propósito do debate protestativo proposto pelo PSD sobre a continuidade territorial. Eduardo Jesus disse que esta questão tem sido ignorada e negligenciada pelo Governo da República. Consagrado na lei fundamental, o princípio da continuidade territorial tem vindo a ser ignorado e posto à prova por um Governo da República que não atende às necessidades das suas regiões insulares, que menospreza os alertas, que desvaloriza a defesa do interesse público e do bem comum. Um Governo da República que repudia a lei e do que dela decorre, que negligencia as suas competências e deveres do Estado, que adia progressivamente as soluções e que desvirtua a igualdade de tratamento para com as suas duas regiões, favorecendo uma em detrimento da outra e prejudicando com isso gravemente todos aqueles que aqui residem. É nesta base que temos vindo a trabalhar ao longo dos últimos 2 anos, procurando outros caminhos e outras respostas, inclusive e mais recentemente junto da Comissão Europeia, no caso da ligação marítima entre a região e o continente português. Eduardo Jesus também disse que é inqualificável a posição do Governo da República no que diz respeito à linha aérea para o Porto Santo. Relativamente ao dossiê do Porto Santo, é inqualificável a posição do Governo da República quando nós antecipamos em meses e meses este dossiê. Ouvimos todo o Porto Santo, ouvimos os operadores, ouvimos toda a gente que usufrui daquela linha. Apresentamos propostas, atrasos consecutivos do Governo da República. Quando nos fazem uma primeira proposta, mantêm tudo igual ao que estava no regime atual, motivam mais um atraso, até que, em desespero, adiam por mais um ano. Adiar por mais um ano esta solução é condicionar o Porto Santo aos problemas de acessibilidade que já o caracterizam durante algum tempo. Sobre a ligação marítima ao continente, Eduardo Jesus anunciou que está iminente o lançamento do concurso público para a exploração dessa linha. Relativamente à ligação marítima, assumiu-se criar todas as condições para restabelecer esta linha. E é isso que temos vindo a fazer. A Madeira consultou o mercado, produziu relatório, apresentou ao Governo da República,
porque existe o princípio da continuidade territorial, o Governo da República recusou o cumprimento desse princípio constitucional. Madeira liderou o processo e consegue da União Europeia condições para poder atribuir as respectivas indenizações compensatórias sem que as mesmas se configurem como ajudas de Estado. É nesse ponto que nos encontramos. Estamos na iminência de lançar o respectivo concurso público. Da bancada do PSD, Carlos Rodrigues também criticou a falta de vontade política de Lisboa para garantir essa continuidade territorial, nomeadamente ao nível dos transportes, educação e comunicações, entre outros. Temos direito a transporte aéreo a preços decentes e sem malabarismos ou sistemas e engrenagens complicados. O que aconteceu? Temos um sistema melhor do que alguma vez existiu, mas ainda somos vítimas de constrangimentos inaceitáveis. Sabemos o que queremos, mas há sempre alguém, há sempre algo que impede de o concretizarmos. As explicações e argumentos para impedir que alcancemos a justiça que nos é devida avolumam-se. E quando não encontram mais alibis, remetem-se ao silêncio, não respondem a meros pedidos de reunião e recusam indelicada e mal educadamente convites para nos esclarecerem e fazem-se de esquecidos. O mesmo se repete na aviação marítima, na linha de carga aérea, no Porto Pago, nas dívidas esquecidas nas gavetas do Terreiro do Paço, nos projetos de interesse comum, etc, etc, etc. Repito e repetirei as vezes que forem necessárias. Apenas queremos aquilo a que temos direito, nada mais e nada menos. Da bancada do PCP, Edgar Silva anunciou que o seu partido vai requerer a criação de uma comissão de inquérito com vista ao apuramento das obrigações do Estado face às implicações dos princípios da solidariedade e da continuidade territorial. Estão por quantificar, para além dos meios financeiros que esta região recebe do Orçamento de Estado a título de cobertura dos custos da insularidade, tudo quanto falta para a concretização extensiva e exaustiva das implicações do princípio da continuidade territorial em tudo quanto o Estado está em dívida para com estas Ilhas Atlânticas. Neste sentido, queremos aqui anunciar a imediata entrega neste Parlamento da proposta para a criação de uma comissão eventual para o fundamentado apuramento das obrigações do Estado face às implicações dos princípios da solidariedade e da continuidade territorial, assim como também para a aplicação das políticas consequentes que ainda faltam para corrigir as desigualdades estruturais originadas pelo afastamento, pelo isolamento, pela distância. Da bancada do CDS, Ricardo Vieira defendeu que a continuidade territorial deve ser discutida também ao nível europeu e sublinhou que a União Europeia tem de pagar o ferry na ligação marítima para o continente. Ricardo Vieira deu ainda o exemplo do que acontece com Canárias, onde é pago 50% das viagens com o continente e 70% do transporte das mercadorias. Não é apenas pedir à União Europeia que nos permita fazer um ferry. A União Europeia tem que pagar o ferry, porque isto é uma continuidade territorial que está assegurada no Tratado da União Europeia. Senhor Presidente, Senhores Deputados, lembraria apenas para acabar aquilo que recentemente foi acordado entre Canárias e a Espanha. Canárias tem uma agenda canária que, aliás, serviu de mote à eleição da atual maioria no Parlamento Canário. Essa agenda canária acaba de ser aprovada pelo Parlamento Canário e pelas Cortes Espanholas. Nesta agenda canária, eu quero lembrar aos senhores deputados que 50% do custo de qualquer transporte de pessoas entre Canárias e Espanha é subsidiado e 75% dos produtos produzidos em Canárias são subsidiados no seu transporte para o continente. Estas foram algumas ideias deixadas esta terça-feira na Assembleia Regional, onde a continuidade territorial esteve no centro do debate. Comandantes de 6 corporações de bombeiros voluntários da Madeira defendem que o excesso de material combustível na floresta e os terrenos agrícolas abandonados na ilha potenciam os incêndios e dificultam o seu combate. A posição foi vincada numa audição na Comissão de Saúde e Assuntos Sociais do Parlamento Regional, onde foram ouvidos os comandantes dos bombeiros de Câmara de Lobos, Santana, Ribeira Brava, São Vicente, Porto Muniz e dos voluntários madeirenses. O comandante Artur Fernandes, dos voluntários de São Vicente e Porto Muniz, alertou para a falta de limpeza das laterais das estradas e para a inexistência de uma rede de água eficaz. Aquilo que aconteceu no continente tem exemplos aqui na Madeira e é preciso
manter as estradas limpas, as bermas com segurança. É preciso uma rede pública de água a funcionar na sua plenitude. Muitas vezes os bombeiros têm dificuldade. Quando as pessoas dizem tem poucos meios, não tem muitos meios. Imaginem o que é chegar o incêndio e começar a combater. Acabou a água. Os bombeiros têm que se ausentar dessa zona. Muitas vezes só regressam lá ao fim de uma hora. Já o comandante dos voluntários da Calheta, João Alegria, defendeu a criação de incentivos fiscais como forma de atrair mais pessoas para as fileiras das corporações. É muito agradável um bombeiro que trabalha numa profissão qualquer e se vier a um quartel receber 10 ou 15 euros por cada serviço que faz, embora se diga que tem que ser voluntário, mas este voluntário sabe-se como é que é, ainda no final do ano ter que adicionar àquilo a sua declaração de IRS, o que lhe faz aumentar o escalão e prejudica-os significativamente. Os comandantes também manifestaram preocupação pela falta de comunicações no interior dos túneis. O candidato do CDS à Câmara do Funchal, Rui Barreto, quer uma cidade mais solidária, inclusiva e mais competitiva. A ideia foi deixada ontem a propósito da terceira conferência promovida pela sua candidatura no âmbito do ciclo Falar com a Cidade. Queremos uma sociedade ela própria mais solidária. Como é que nós podemos fazê-lo? Juntando os melhores, partilhando os saberes, partilhando os materiais, envolvendo as pessoas, dando-lhes a qualidade, mas sempre tendo atenção os recursos que são de todos. E por isso a partilha, a cooperação, criar uma rede onde todos podem dar melhores respostas, julgo que é esse o objetivo, para tornarmos uma cidade mais solidária, mais competitiva, mais amiga, uma cidade melhor, onde sejamos, no fundo, todos muito mais felizes. Viver melhor em comunidade foi o tema da conferência realizada ontem no bairro da Nazaré. Os oradores foram João Gonçalves Pereira, alto comissário para o combate ao desperdício alimentar e vereador na Câmara de Lisboa, Fred Silva, personal trainer no Ginásio do Marítimo, e Luís Madruga, dirigente associativo. A CDU foi ao Porto Santo apresentar uma iniciativa legislativa para a criação do Parque Arqueológico do Ilhéu da Cal. Segundo Edgar Silva, esta iniciativa tem por objetivo defender aquele importante património e criar uma nova atratividade turística. Constitui um relevante património de interesse cultural para a região, que importa preservar, e a partir desta área de parque arqueológico também constituir, a partir de um centro interpretativo que aqui também se poderia criar, uma outra atratividade também turística, porque o Porto Santo dispõe de referências do património que são únicas, nomeadamente tudo quanto tem a ver com esta economia da cal, com o Ilhéu da Cal, com o processo de exploração, extração e comercialização. Todo este processo é de grande importância para não só afirmar a identidade. A ideia da CDU para o Ilhéu da Cal, no Porto Santo. Períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado nas vertentes sul da Ilha da Madeira. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros nas vertentes norte e terras altas. Vento fraco a moderado de norte, soprando por vezes forte nas terras altas. A partir do final da manhã, são as previsões para as próximas horas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. 88.8 Notícias.